Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Daniel Benevides. Deixa eu colocar o Daniel na tela. Olha aí, tudo bom? Fala, Caparica, tudo bem? Tudo jóia. Vê só, pelo meu roteiro, é a hora que eu deveria estar te apresentando, mas eu não estou apresentando ninguém, eu estou pedindo para as pessoas se apresentarem, porque eu entendo que, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir apresentar tão bem quanto a própria pessoa. Pode ser? Claro, vamos lá. A bola tá contigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui trocando uma ideia. Prazer é meu. Bom, sou o Daniel Benevides, minha formação é em design, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Já estou aí há uns 17 anos no mercado. Iniciei profissionalmente trabalhando com desenvolvimento de jogos no Recife, numa empresa chamada Meantime. Era uma startup incubada pelo César, Instituto de Pesquisa, o César. Aprendi bastante ali a pôr em prática boa parte dos princípios que tive contato na universidade. Desenvolvi uma carreira na indústria de jogos durante pouco mais de 12 anos, onde tive a oportunidade de passar pela francesa Gameloft e pela americana Glu Mobile, subindo aí nos cargos de artista até diretor de arte e design de estúdio, né? Depois disso, foi um momento que me bateu uma crise, uma vontade de querer trabalhar com outros produtos, com característica menos efêmera, que é muito característico de jogos, e aí eu comecei a explorar outros mercados, entrar em contato com pessoas que estavam iniciando projetos em startups aqui no Brasil, e aí passei a prestar serviços, então, no meio de startups de tecnologia, com o intuito de identificar projetos e possíveis sócios para iniciar uma parceria. E cerca de um ano depois, eu comecei, então, um projeto junto com os meus sócios e fundamos o que viria a ser o Banco Neon, a Neon Pagamentos, que foi o primeiro banco digital do Brasil, 100% digital, focado em millennials. E foi uma experiência fantástica em utilizar todo esse conhecimento vindo de design e desenvolvimento de jogos para uma experiência que normalmente é tão fria e tão pouco humana quanto o banking, e torná-la mais lúdica, mais humana. Fiquei no Neon até 2018, tocando a parte de design de produto, branding, tecnologia e experiência com o cliente. E final de 2018 saí da operação, passei o ano de 2019 trabalhando como advisor em algumas outras empresas em cima de product design, e 2020 iniciei então um novo projeto, um banco digital focado para pessoas jurídicas, autônomos e pequenas empresas. Massa. Como é o nome desse negócio que tu tá novo agora? Opa, esqueci de falar o nome. Chama-se Linker. É um banco digital com uma proposta semelhante ao que a gente iniciou lá no Neon, só que agora focado em pequenas empresas. A gente viu que toda essa revolução que observamos nos últimos 4, 5 anos para banking, para pessoa física, agora vem ocorrendo o movimento em direção às empresas, como tornar banking mais ágil, mais inteligente e, por que não, mais humano para empresas, né? Afinal, por trás de uma empresa são pessoas que estão trabalhando. Perfeito. Bom saber dessa parte pós-jogos sua. Eu não estava totalmente inteirado, não. Sabia que tinha, mas sem detalhes. Bicho, vou me pegar logo direto com o roteiro aqui e a gente vai seguir, certo? Legal, vamos lá. Daniel, como é que é a tua... Vamos lá, essa pergunta ela tem duas partes. Como é que é e como é que era? Como é que está sendo agora e como é que era a tua rotina de trabalho? Um antes e um depois do início do apocalipse. Legal, joia. Então, vamos falar do antes, né? A rotina de trabalho eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, com designers, desenvolvedores, gente de marketing, o pessoal de atendimento ao cliente. Então a gente começa o dia com algumas reuniões com essas equipes para iterar sobre o que é que está sendo atacado ali naquele dia. O pessoal de tecnologia já está acostumado com o método ágil, né? Então a gente faz uma daily, cada um diz suas dependências.
E ao longo do dia, então, o time vai tocando esses projetos, essas tarefas que foram alinhadas, né? Ao longo do dia, então, eu faço algumas reuniões muito específicas para tratar de novos projetos. Então, a gente vai começar um novo produto, uma nova funcionalidade. Então, eu vou conversar com as pessoas envolvidas com aquilo, colher informação sobre aquela oportunidade. Se ela está vindo de business, vou me reunir com as pessoas de business. Se ela foi identificada como uma dor pelo time de atendimento, vou colher essas informações com atendimento para trazer e discutir isso com o time de design e desenvolvedores, né? Identificadas essas oportunidades, então eu trabalho em background, levantando algumas informações a mais sobre isso, antes de apresentar para esse time de especialistas e a gente discutir quais seriam os próximos passos. Esses próximos passos normalmente incluem uma pesquisa de mercado, benchmark, uma pesquisa com os usuários, se forem usuários da casa que sentiram a dor com esses usuários, se é uma que a gente não tem, isso pode ser feito com pessoas que nem utilizam ainda o sistema. Depois a gente passa para uma etapa de ideação e prototipação sobre possíveis soluções no entendimento dessa dor que foi levantada e a aplicação disso através de testes com esses usuários. Antes do corona, a gente fazia essa seleção mandando e-mails, mandando WhatsApp, SMS ou recrutando em sites específicos de pessoas que se disponibilizam a testar, convidava essas pessoas para virem localmente ou ia no próprio prédio que a empresa está e convidava algumas pessoas lá para fazerem esses testes. Aplicávamos, gravávamos áudio e vídeo enquanto eles estavam utilizando e depois a gente analisava esse resultado, né, de acordo com cada protótipo que a gente queria validar. Uma vez validado, a gente ou ia para a parte de refazer problemas que a gente encontrou durante o teste, ou era aprovado e seguia, então, para desenvolvimento. Aí entra a etapa de desenvolvimento com o time de programadores, onde a gente trabalha com ciclos de 14 dias, né? Então, se configura um valor que se quer alcançar, então, a gente está fazendo uma funcionalidade de cadastro. Então, o valor que a gente precisa alcançar nesses 14 dias a gente quer que o usuário consiga inserir todos os seus dados pessoais. E aí o time trabalha durante esses 14 dias com esse objetivo, já tem uma proposta de layout de tela, no final de 14 dias é entregado, a gente testa para ver se está de acordo com o proposto, se está de acordo, aí passa para live, né? A gente de fato publica para o usuário final. Se não, a gente passa por mais uma iteração. Então são ciclos de 14 dias para tornar mais rápido a validação das ideias, as detecções de possíveis problemas e as correções desses problemas antes de publicar para o usuário. Acho que de forma bem resumida, esse seria a rotina do time. O que é que mudou com o corona, né? É que antes do corona a gente fazia muito desses bate-papos e dessas dinâmicas de maneira presencial. Então, quando a gente estava fazendo ideação com o time, a gente estava numa sala com algumas pessoas, colando post-its, fazendo algumas metodologias como Design Thinking, Crazy 8, etc., mas tudo isso em local físico, com um quadro branco, escrevendo, as pessoas falando ali, iterando, e no momento de testar a gente ia fisicamente até esses possíveis usuários, seja no local de trabalho deles, ou a gente teste de guerrilha, ir num café, sentar no café e pagar um café para uma pessoa testar a proposta que a gente estava fazendo, fazer isso também. E depois do corona não dava para fazer isso, a gente tinha que ir totalmente pelo digital, né? A gente já conhecia alguns métodos de aplicar testes e pesquisas de maneira remota, mas a gente preferia fazer o físico, né, para ter aquele contato humano e ter o observador prestando atenção em detalhes que no digital você perderia se não estivesse ali observando na hora. Mas com o corona a gente se obrigou a ter que utilizar mais desses recursos. Então a gente passou a fazer pesquisas de maneira utilizando o Google Forms, então levantando alguns questionamentos que a gente tinha como equipe e fazia um teste então de pesquisa quantitativa, né, para mandar para uma base de usuários maiores, como também pesquisas qualitativas, de pegar esses protótipos que a gente construía e enviar através de uma plataforma como um Useberry ou um Marvel App, onde você consegue enviar um protótipo e o usuário ir testando e a ferramenta vai coletando aí os cliques, os tempos de interação, as dificuldades para ser analisado depois. Hoje a gente passou a fazer isso de maneira remota e, como muito, a gente liga para o usuário, pergunta depois alguns detalhes de como foi a experiência, pede para ele gravar o áudio enquanto ele está fazendo o teste, para que ele vá falando de voz alta o que está passando na cabeça dele.
Então, existem algumas limitações pelo fato de não estar lá fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente ganhou algumas facilidades de escala, de enviar esses testes para as pessoas, facilidade de agenda, né? Antes a gente tinha que alinhar bastante a agenda de quem estava disponível para se deslocar até um local. A gente acabava tendo que até oferecer recompensas para as pessoas irem até o local, pagar uma viagem de táxi, de Uber, etc., pagar um café. E na maneira de forma remota, as pessoas estão mais abertas e não exigem recompensa para isso. Eu acho que isso até deixa o teste com menos vieses pelo fato de não ter uma ferramenta envolvida, não ter uma recompensa envolvida. Então as pessoas fazem dentro do próprio tempo dela, e está sendo interessante. A gente está conseguindo colher uns resultados interessantes. Massa. Outra coisa que vale salientar também, que mudou, sobre a interação entre o time, né? A gente tinha receio que com o corona a gente perderia muito da interação diária do time, que está ali, um junto do outro, virou para o lado, conversa. Então, nosso receio era a comunicação com o time. A gente vai perder comunicação. E aí a gente adotou algumas diretrizes para trabalhar remotamente, visando facilitar a comunicação. Então, por exemplo, a gente pegou isso da cultura oriental. A gente começa o dia com uma reunião com todo mundo, uma call, 15 minutos com toda a empresa, onde a gente dá bom dia e todo mundo ali é livre para falar de impedimentos que tenham naquele dia. A gente foca em dificuldades. Você tem alguma dificuldade hoje? Você precisa de ajuda de alguém? Tem alguma dependência com alguém de outro time? Então, as pessoas falam naquele momento, estou precisando disso, eu preciso disso de tecnologia, eu estou devendo tal coisa para fulano. Então, nesse momento, cada um fala e a gente faz esse alinhamento entre a empresa. É muito rápido e depois segue-se, então, uma daily com os times. Então, eu tenho times multidisciplinares focado no cadastro, focado na operação, focado no atendimento, e eles se reúnem para discutir problemas específicos que eles estão atacando. Aí é dentro do manifesto ágil, um ritual de daily de Scrum. Ao longo do dia a gente utiliza uma ferramenta, o Slack, como ferramenta oficial da empresa, onde cada time tem o seu canal, projetos têm os seus canais, e as pessoas discutem lá dentro. A comunicação passou até a fluir de maneira mais rápida, porque aí são algumas hipóteses, né? Eu acho que as pessoas se sentiam menos incomodando os outros na hora de mandar uma mensagem do que virar, ir até a mesa de fulano, conversar. Então ficou mais rápido, você manda uma mensagem e fulano vai responder quando ele pode, né? Você não está atrapalhando lá o momento dele. E se é uma coisa urgente, é rápido chamar uma call e você resolve em 5 minutos com as pessoas envolvidas. Então, comunicação era um receio, a gente viu que isso, na verdade, melhorou. A gente sentiu que a comunicação, de fato, flui mais fácil hoje. Tranquilo. Tem um negócio que tu falou lá no começo que eu queria tirar uma dúvida. Tu falasse de testar com os protótipos e tal. Esses protótipos, fala um pouco mais sobre eles. Como são? São baixa fidelidade, média fidelidade, Figma, é o quê? Legal. No iniciozinho da operação, quando não tinha ainda uma visualização sobre como que seria esse produto, a gente fez alguns testes de protótipo de baixa fidelidade, porque era muito mais rápido construir. E aí ia desde rabisco no papel até uma prototipação rápida num Photoshop ou num Illustrator. Depois, quando a gente de fato entrou em ritmo de desenvolvimento da operação, a gente utiliza algumas ferramentas. No caso aqui da Link, a gente utiliza o XD da Adobe. A gente utiliza todo o pacote Adobe, então o XD facilita por estar integrado nas outras ferramentas. E aí, como a gente já criou uma biblioteca de componentes visando a criação de um design system, então quando a gente vai fazer esses protótipos, a gente já procura fazer com alta fidelidade, porque é até mais rápido. A gente já tem os componentes, então monta na tela, o XD tem uma própria ferramenta dele que consegue gerar a navegação e a gente já faz isso. A gente só não escreve código, então alta fidelidade do ponto de vista visual, mas baixa fidelidade no sentido de implementação. A gente não coda os protótipos. Não, tranquilo, tá claro. Gostei da solução. Gostei. Tenho minhas críticas à Adobe, mas eu gostei da solução. Também. A gente fez a passagem de Sketch para XD no ano passado. Aí testamos Sketch, XD, Figma. O Figma é super interessante, mas o que pesou para a escolha do XD são as integrações e a velocidade com que a Adobe está desenvolvendo a ferramenta. É muito rápido. Os caras estão correndo, desenvolvendo bem rápido. Daniel, na tua percepção, quais são as competências e quais são os conteúdos que o cara que pensa em trabalhar nessa área, nesse tipo de trabalho com o X, precisa ter desenvolvido? Legal.
primeiro, queria falar um pouco sobre definição de UX e UI, né? UI. Isso tem variado bastante ao longo dos últimos anos no mercado e varia de empresa a empresa, com quem você for falar, o que é um X, o que é um UI. Pela minha formação, e a gente estudou junto lá, dos professores que a gente teve, eu tenho uma visão de que o designer, o designer bem sucedido, ele é um grande ladrão. Ele não tem um conhecimento único dele, ele rouba conhecimento de diversas fontes e ele tem a competência de utilizar bem esses conhecimentos. Então pensa no designer como o Batman, né, o cinto de utilidades. E o X e o UX e UI, eu vejo como ferramentas dentro desse cinto de utilidade. Então, um profissional que ele sabe fazer só a pesquisa da dor e elencar a dor, ele tende a ser um profissional tão especializado que cabe em grandes empresas, né, onde ela já tem aquele processo bem estruturado, que são dezenas de pessoas só fazendo isso, dezenas de pessoas só fazendo aquilo. Na grande maioria das empresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas, que é a maioria em termos de volume dentro da economia, esse tipo de posição, na minha visão, ela é nociva à atividade. Por quê? Porque ela acaba especializando demais, é quase como uma visão fordista dentro do designer. Ela acaba especializando demais o profissional de designer em fazer só aquilo. Ele só consegue entregar a pesquisa, o entendimento da dor desse usuário, e agora ele diz, agora constrói uma interface que resolva esse problema. A minha visão é que o bom product designer nessa área, ele precisa entender de todas essas etapas. É o que a gente costuma chamar de um profissional em T. Ele pode ter um conhecimento em profundidade em uma dessas etapas, mas ele precisa entender e executar todas elas. Então, quando eu estou formando os times de designers em empresas com essas características, eu procuro pegar profissionais em T que possuam profundidade em determinadas partes desse processo, para que esse conhecimento seja equalizado dentro do time. E cada designer, ele é responsável por um projeto do início ao fim. Do momento que está sendo levantado as dores, ele está lá na pesquisa, levantamento de quais são as perguntas que vão ser feitas, entrevista com o usuário, entendimento do problema, prototipação, execução da UI, em alguns casos, até o desenvolvimento da parte de motion, animação, para entregar para desenvolvimento, uma vez que a solução já foi comprovada, já foi validada. Então eu procuro profissionais com esse formato, onde ele passou a estudar técnicas de pesquisa, estudou análise, aprendeu a analisar, a criar e analisar métricas, a traçar e analisar métricas. O que é importante eu analisar numa determinada função? É número de cliques? É tempo que ele passa na tela? É tempo que ele passa na jornada? Então, essa percepção crítica, desenvolver o senso crítico sobre o que é importante medir e desenvolver a capacidade analítica de interpretar dados. Outro ponto também é a questão estética. Então, aprender os princípios estéticos em teoria das cores, para que serve cor, cores análogas, cores complementares, e fisiologia da cor, psicologia da cor, e como é que você utiliza isso no teu projeto. Também o pacote básico aí da universidade. Então, conhecer as leis da Gestalt, conhecer os princípios de semiótica e como utilizar isso dentro do teu projeto voltado a Product Design. E, por último, mas não menos importante, também desenvolver um repertório visual rico, né? Então, isso vai influenciar no resultado final, né? Principalmente na parte estética do que você está entregando. Você só cria algo inovador se você conhecer o que o mercado já tem, né? Senão, não é uma prática positiva, na minha visão, quem diz, não, eu não olho o trabalho dos outros, que eu quero criar algo original. Não existe isso. Você acaba criando um trabalho pobre, medíocre. Então, sempre observar o que está sendo feito lá fora e está alimentando essa tua biblioteca visual para, no momento em que você precisar usar, você saber de onde poder consumir. Então, saber esses princípios básicos é importante para que você consiga quebrar essas regras de forma elegante. Acho que os designs mais inovadores que eu já vi eram daqueles designers que tinham princípios fundamentais muito sólidos e conseguiam dobrar esses princípios de acordo com a necessidade que ele precisava, né? Então, não ignore a fundação clássica, fundamental em todo design. Teoria das cores, semiótica, Gestalt,
estuda arte também, precisa desenvolver esse repertório visual. Massa, perfeito. Vamos direto para a próxima, viu? Vamos lá. Essa pergunta é muito gostosa. Muito gostosa. Daniel, qual é a importância para tu da tua formação acadêmica na tua atuação profissional hoje em dia? Legal. Eu fiz uma transição de carreira muito brusca. Eu passei 12 anos trabalhando com desenvolvimento de jogos, entretenimento, né? Entretenimento puro. Criar coisas que as pessoas se apaixonam porque elas querem passar um tempo legal ali, né? Então, o nível de compromisso tende a ser baixo, você precisa ganhar o engajamento desse usuário de forma muito rápida, e passei 12 anos fazendo isso. 12 anos depois, eu mudei para uma área que, naquela época, eu achava que era completamente incongruente. Fui trabalhar com interface para banking. Até então, era visto como uma área completamente afastada desse contato humano, era uma experiência vista como deveria ser sóbria e fria, né? Você está lidando com dinheiro, finanças, isso não é diversão. E eu vi como um desafio de, será que eu posso utilizar esse conhecimento em jogos e design por uma visão mais lúdica, mais humana, dentro de finanças? E o que me ajudou a fazer essa transição foi essa formação básica, né? Essa formação inicial aqui, o alicerce. Então, os mesmos princípios que eu estava utilizando lá em jogos, esses que eu mencionei, sobre Gestalt, sobre semiótica, sobre teoria das cores, sobre entender a necessidade do cliente, né, do usuário final, isso tudo foi aproveitado também para banking, né? Aparentemente coisas desconexas de jogo e interface bancária, algo tão sério, e isso tudo foi aproveitado de forma fundamental. Então, a minha formação, eu vejo ela como fundamental para o que eu faço hoje. Eu consegui fazer essa transição porque eu tinha princípios muito sólidos. Se eu não tivesse essa formação, eu acho que não é que seria impossível, mas seria mais doloroso. Eu teria que correr atrás obviamente que eu acredito que na universidade é aquela máxima que a gente usava, né? É o aluno que se forma, não é a universidade que forma o aluno, obviamente. Mas a universidade, ela te dá muitos atalhos, né? Ela aponta para onde você encontrar aquele conhecimento e já aponta para você aquilo que, olha, isso aqui é básico, isso aqui é alicerce, não ignora isso, porque se você construir coisas sem isso, eventualmente vai cair. Então esses princípios eu vejo como alicerce da atividade que eu faço hoje. Obviamente que você não pode parar por aí, então depois disso fui estudar tecnologias, que a universidade, o foco dela não é a tecnologia em si, eu tive que estudar tecnologias novas, reconhecimento facial, 3D, etc. Fui estudar princípios novos também, que não conheci na época, então fui fazer uma especialização em psicologia econômica, entender como é que as pessoas tomavam decisões econômicas, quais eram os vieses, quais eram os princípios levados em conta. Mas a formação, a base da universidade me ajudou a identificar como buscar conhecimento para atacar os problemas. Massa, Daniel, muito massa. Concordo 100% com o raciocínio. E a gente vai chegar agora já na última pergunta. Veja só você. E é uma pergunta que eu gosto bastante porque me faz pensar muito na época da gente, na graduação. Eu gostaria muito que alguém tivesse feito algo parecido, de expor a gente naquela época ao tipo de resposta que você deve dar agora. Vou fazer a pergunta e depois eu refaço ela de outro jeito. Que conselho tu daria para aquele estudante de graduação que está ali do meio para o fim do curso e que pensa em fazer sua carreira nessa área? Vou refazer a pergunta. O que é que o Daniel Benevides de hoje diria para o Daniel Benevides de 2002, 2003? Legal. Eu diria para evite procurar saltar passos. Procure dar um passo de cada vez. Em alguns momentos eu saltei passos no intuito de assumir posições de liderança, quando eu devia, na verdade, era estar em posição de ser liderado e aprender mais. Na posição de liderado, você aprende muito, é um momento de experimentação, um momento de errar, um momento de arriscar. Então, saindo da universidade, tenha cuidado com a ambição. Entenda que é um momento de você ainda errar. A universidade foi um primeiro passo. Procure trabalhar com empresas que tenham essa cultura aberta à experimentação, que você vai estar num momento cheio de ideias novas para testar,
e se você for para uma empresa muito rígida, os caras vão te ensinar só a maneira como eles trabalham, você não vai conseguir pôr em prática o teste e a experimentação. Eu acho que esse é o momento, isso é o mais importante nesse momento inicial de carreira. Não se cobre para, nos primeiros anos, você já apresentar um resultado de como eu sou um designer bem-sucedido. Estou na posição Head, Leadership, Championship da agência, etc. Assim, foca em ter experiências que você acredita que aquilo vai ser construtivo para você como profissional. Então, trabalha em estúdios que você admire, que façam projetos inovadores, trabalhe em projetos que são de vanguarda, então que são mais abertos a experimentar e errar. Procure mudar a cada 2 anos, pelo menos, o ambiente onde você está trabalhando. Esse eu acho que é crucial. Você acabou de sair da universidade, evita construir uma carreira de 5 anos agora num local. Passa 1 ano ou 2 num local, muda, vai para outro, procura absorver conhecimento. Então passa 2 anos num local, obrigado, ótimo, vão te promover para ser, cara, não se ilude, não se preocupa agora em ser o designer, lead designer daquele local, se preocupa em pegar conhecimento. Se lá ainda existe conhecimento a ser absorvido, ótimo, fica. Se sentiu que já não existe mais, pula, vai para outra empresa, aprende mais lá. Então foca os primeiros anos da tua carreira, eu diria pelo menos os 5 primeiros anos da tua carreira, foca em bastante experimentação, não se acomoda num local só. Vá para lugares que estão abertos a experimentar e errar. E um outro ponto não deixa de ler, assim, parece básico o conselho, mas eu tenho visto alguns colegas que assim, passaram a universidade, você está sempre lendo, fazendo projetos, sempre conhecimento, a vontade de executar é muito grande quando sai, e aí se passa um bom tempo na execução, né? E não esquece de estar lendo. O conhecimento de design é defasado muito rápido, então procura estar sempre lendo, não só online, procura ler livros te dão em profundidade, conhecimento online te traz horizontalidade, é bom, mas procura estar sempre lendo, 2 livros, pelo menos. Um que te coloque no pé no chão, falando sobre conhecimento, ou leis, regras, princípios, ele te dá alicerce, né, e está renovando o teu conhecimento, e procura ler um livro que te tire do chão, um livro completamente viajado, maionese, para estar incentivando o pensamento lateral. Então, eu sempre estou lendo ou um livro técnico e um livro... Eu gosto muito de ficção científica, então gosto de ler Asimov, gosto de ler o Rothfuss. Então, sempre procurar ler um livro que coloca o pé no chão e um livro que te coloque a cabeça nas nuvens. Tamo junto aí na parte do ficção científica, tamo muito junto. Bicho, é isso. Pelo meu roteiro aqui, essa é a parte que eu agradeço a tua colaboração, a tua participação. Não vou conseguir agradecer à altura, porque, de fato, a sua história, a sua percepção, a sua perspectiva é muito boa e diferente de tudo que está chegando dentro do projeto. Você é um cara que estava dentro dos jogos e pivotou muito bonito para um negócio completamente diferente da história. Isso só isso daí já enriquece a conversa, além de todo o resto. Muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço, cara. O papo foi um prazer. Obrigado pela oportunidade aí de compartilhar. Massa. Vou te pedir para fazer só mais uma coisa. Dá tchau pra câmera. Valeu, velho. Vou parar a gravação. É bem isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Tipografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.